A gente sempre fala muito sobre organização da agenda, como a organização da agenda é essencial para a organização em todos os sentidos. A organização da agenda, né, representa o seu tempo de vida ali nas 24 horas do dia. Então, o que eu sempre recomendo é que você tenha uma única agenda onde você vai organizar basicamente onde você estará alocada aí ao longo das 24 horas do dia. Então não adianta você ter uma agenda para o trabalho, uma agenda para estudos, uma agenda para isso, uma agenda para aquilo e acabar se perdendo no dia a dia. O que dá para fazer, recomendo e pode ser bem legal, é que dentro da ferramenta que você usa para agenda, você fazer uma divisão que faça sentido para você. Então, por exemplo, eu uso a agenda do Google, eu posso criar várias agendas ali dentro em uma única visualização, como se fosse uma única agenda, e ali eu consigo ver o que é da faculdade, o que é pessoal, o que é do trabalho, e por aí vai. Sei lá, você usa a agenda do Google como a sua agenda principal e precisa usar a do Outlook para o trabalho, você sempre pode importar uma agenda na outra para escolher qual que vai ser a sua principal e visualizar nela, ou quando você fizer o seu planejamento da semana, você copia e cola, né, duplica os compromissos para a sua agenda principal. O importante é que você tenha uma única agenda principal que você consulta para saber o que você tem para fazer e não ter que ficar verificando em várias, sabe? Porque aí é retrabalho, você acaba se perdendo, vira uma confusão que só. Se você já passou por isso, você pode até deixar seu depoimento no comentário aqui nesse vídeo, porque realmente complica a vida. Dito tudo isso, o que eu insiro então na minha agenda principal com relação ao doutorado? Basicamente, eu vou colocar as aulas, então eu coloco lá, as aulas elas têm a recorrência semanal até tal dia. Então, quando começa um novo semestre, eu já insiro ali na minha agenda, por exemplo, segunda-feira, das 19 às 22, eu tenho aula da disciplina X, eu coloco que ela inicia tal dia e tem a recorrência semanal, repete toda segunda-feira até a data fim da disciplina, que vai ser lá em novembro, dezembro, enfim. E é isso, insiro lá, pronto, acabou. À medida que eu for recebendo mais informações sobre essa disciplina, eu também vou colocando lá, como por exemplo, a ementa da disciplina, eu posso inserir como anexo, eu posso inserir que sala de aula que é, o nome do professor e coisas desse tipo. E aí eu edito a série inteira, né? Não é cada ocorrência, vai para a série inteira, fica toda editada com essas informações. No planejamento semanal, eu costumo fazer o seguinte: aconteceu, por exemplo, da gente ter um feriado da universidade numa segunda-feira, e aí eu não tive aula de segunda-feira. Então, no planejamento semanal, eu vou lá e deleto aquele compromisso. Só que quando eu deleto, aquela aula que estava planejada para segunda-feira, o tema que ia ser estudado nela migrou para a próxima segunda, então eu faço essa edição. Quando eu planejo a minha semana, eu vejo ali, segunda-feira, dia tal, deixa eu ver na ementa da disciplina o que está programado para a gente estudar de textos para ela. Então, eu vou lá e coloco qual texto vai ser estudado, qual vai ser o tema. E o que eu sempre gosto de fazer quando eu planejo a minha semana é pensar qual que é o meu grande objetivo de aprendizado nessa aula. Por quê? Porque eu estou no momento do doutorado de escrita da tese. Eu não posso me dar ao luxo de participar de uma aula sem foco nenhum. Então, quando eu vou participar de uma aula, eu sempre pergunto assim, como que esse tema dessa aula vai contribuir para a minha tese? É uma reflexão que eu faço. Se você quiser anotar, pode anotar, às vezes eu anoto, às vezes não anoto, enfim, mas eu gosto de fazer essa reflexão para ir com mais foco para a aula. Então, eu não fico me apegando a pormenores do tipo, eu vou atrasar 5 minutos, ou eu vou chegar mais cedo, ou eu vou entrar no segundo horário, ou eu vou ter que sair mais cedo, porque às vezes eu tenho que fazer isso, porque afinal de contas, tenho um outro trabalho além do doutorado, né? Tenho meu filho que precisa de mim aqui cedo em casa e tudo mais, então eu vou ajustando semana a semana nesse planejamento. Então eu insiro qual que vai ser o grande tema ali da aula, tem que ler esses 3 textos, vai ser uma revisão de tal texto. Às vezes, vendo isso, eu já planejo que eu não pretendo fazer uma leitura mais aprofundada dos textos, de repente é um texto que eu já li, então eu só faço uma revisão, me planejo para essa revisão. Então é basicamente isso que eu insiro, tá? A programação das aulas. Quando vai ter algum evento, quando vai ter alguma apresentação especial, quando vai ter o encontro do grupo de pesquisa, quando tem algum prazo, então, por exemplo, prazo final para entrega do trabalho da disciplina 1, eu coloco também como um compromisso do dia inteiro ali em cima na agenda, e aí eu faço esse controle. Então, veja, eu não tenho uma agenda própria do doutorado, eu tenho a minha agenda. Posso criar dentro da agenda do Google uma categorização de doutorado para, de repente, mudar a cor, ficar visualmente diferente? Até posso, mas é perfumaria, é opcional, não precisa para todo mundo. O ideal é que você tenha ali as informações necessárias que você vai utilizar no seu dia a dia para todas as áreas da sua vida, não apenas o doutorado, não apenas estudos, finanças, trabalho, o que quer que seja. Então, é isso que eu coloco na minha agenda do doutorado. Claro que, quando eu planejo a semana,
Se eu quiser colocar assim, eu vou ter uma aula na quinta-feira e eu quero me planejar para na quarta de manhã ler o texto da aula de quinta-feira. Eu posso inserir esse planejamento na agenda, só que o cuidado que eu tomo como é um planejamento meu, que tem uma flexibilidade maior, caso eu tenha que cancelar ou mudar aquele compromisso, eu deixo ele numa cor diferente, deixo ele num cinzinha claro, porque aí eu sei que é um planejamento pessoal meu, não é uma coisa que está agendada com outra pessoa. Dessa maneira, eu tenho uma flexibilidade maior para mudar aquele compromisso, se precisar. Eu bato o olho na agenda e, para mim, tá ali de forma muito clara o que é um planejamento meu e o que é um agendamento com outra pessoa. Então, é isso que eu coloco na agenda do doutorado.